Boa noite a todas e todos. Primeiro peço licença aí a todos esses que vieram antes, que abriram caminhos ou sulcos dentro dessa matéria que é a arte visual, a visualidade, as, as pegadas que Hansen deixou aqui na Bahia e que são tão bem cuidadas aí pela essa instituição. O meu grande agradecimento e honra por estar sendo convidado por meu amigo de outras épocas da Escola de Belas Artes e agora aí em nome da Fundação Hansen Bahia, que é um nome de muito prestígio para a linguagem da estilogravura, né, das artes gráficas aqui na Bahia, né? Então, eu sou Arthur Soares, né? Esse Soares vem da família paterna, desde o meu avô Hélio Soares, que carregava pedras com caminhão e levava para muitas comunidades que usavam essa pedra como telhado de suas casas. Era a forma mais econômica de se construir telhados, eram com as lajes da Parnaíba. Então, depois que meu pai teve contato com essa carga que meu avô transportava, ele teve o ímpeto de entalhar nessas pedras e descobriu assim uma técnica de baixo relevo sobre esse tipo de rocha, né, que é um argilito próprio aqui da região. E essa era a minha brincadeira de criança, né? Como o Jomar já citou, essa minha introdução na arte da gravura veio com esses entalhes sobre as pedras ainda criança. Então eu aqui de Lençóis, Chapada Diamantina, tive a oportunidade de estudar em Salvador, onde encontrei o curso de artes plásticas, né? e, e me encontrei na técnica da gravura, né? Então, hoje está recebendo esse convite para vir falar aqui é um sinal muito próspero de que o caminho está certo, né? De que o que eu venho a falar possa também inspirar outras pessoas em suas descobertas por esse mundo. E me sinto humildemente honrado só em estar aqui conversando com vocês em nome da Fundação Hansen Bahia. Muito obrigado. Justamente esse momento de produzir uma gravura, de estar em contato com a matriz, é um momento bem de interiorização, né? Diferente de várias outras atividades que a gente faz em público, né, em coletivo, que tem essa efervescência das pessoas ao redor, mas a xilogravura é um momento de conexão, né, da gente com nossa interioridade e uma produção bem mais solitária, né, por assim dizer, dentre essas que você citou. Então, isso é um momento também espiritual, eu vejo, de conexão com o atrito, o gume da lâmina, a redução do atrito pela angulação que a mão tem, a textura sendo rompida pela lâmina cortante. Tudo isso são nuances muito próprias dessa arte que nós estamos falando. E, de alguma forma, isso toca, isso tem uma gravidade, né? Reduzir a matéria até o estado em que ela se torne matriz e que dela possam vir outras filhas, né? A matriz tem esse nome matricial que é muito poético também. Alimenta essas reflexões, mas também o seu fazer é um momento de lidar com a materialidade de uma forma bem peculiar, dentre as artes visuais, né? O campo das artes visuais, que é tão diverso. Então, o contato que eu fui desenvolvendo, né, desde que eu me reencontrei com a gravura no contexto da Escola de Belas Artes, graças ao professor Evandro Sibini, né, que é meu mestre, que eu tiro o chapéu sempre, por ser essa pessoa tão generosa em compartilhar seu conhecimento, as suas ferramentas, os seus livros. Tudo isso foi muito importante, né,
ter o contato com essas pessoas que transmitem. Então, esses espaços, como é a Fundação Hansen, como um pouco depois eu pude vivenciar o Museu de Arte Moderna, fui professor lá durante alguns anos, então também é uma parte muito interessante de ter contato com a linguagem, que é você transmitir o amor que você tem e que as pessoas passam a ter com aquele gesto, com aquela preparação, com aquele ritual, com aquele circo, como fala nosso querido Sibini, armar aquele circo, que é a mesa de impressão, o procedimento gráfico do início ao fim, né? Então, tudo isso constitui um estado mesmo de espírito que me dá muito prazer, além de tudo, né? Agora, voltando para a experiência aqui na Chapada, é bem interessante, porque o que eu trouxe agora, desde 2019, 2020, desde 2020, por aí, eu já tinha ingressado no processo de pós-graduação, estudando justamente essa pedra, ou seja, me reencontrando com esse material que me introduziu na arte, lá quando eu era criança ainda, aqui na beira do rio, no Cujezinho, ali perto. Então, eu submeti um projeto de pesquisa e fui aprovado e estou desenvolvendo essa pesquisa justamente sobre essa pedra e buscando conciliar o que eu aprendi na universidade com o que já tinha aqui na natureza local aqui. Então, por exemplo, quando eu retornei para cá, justamente para fazer uma atividade de campo, né, de pesquisa de campo. Então, muitas coisas foram aparecendo com esse processo. Então, aqui mesmo onde eu estou, aqui eu estou em uma galeria que reúne parte dessa pesquisa, onde eu disponho para a comunidade etapas dessa pesquisa. Então, vou aproveitar que eu estou aqui e vou mostrar para vocês um pouco, respondendo essa pergunta que Jomar me fez, sobre esse retorno aqui para Lençóis, ou a relação que a estilogravura me deu, essa instrumentação, para que eu viesse aqui ter contato novamente com essa pedra e desenvolvesse algumas coisas. Por exemplo, esse trabalho aqui que está do meu lado é um trabalho feito com ferramentas de estilogravura sobre a pedra. Então, é essa interseção entre o que é possível fazer com o gesto que eu aprendi na estilogravura sobre um material que está aqui na Chapada e que fala muito sobre a minha história também, né? Esse é o retrato do meu avô, aquele que eu citei, que carregava caminhão com pedras. Então, eu tive surpresas muito agradáveis de usar uma estética do entalhe que eu vinha desenvolvendo na estilogravura e no linóleo e perceber que a pedra aceitou completamente. Inclusive, eu usei o rolo gráfico que deu essa textura natural na pedra, na verdade. Que a pedra em si ela tem micro-relevos e com o passar do rolo, ele é um rolo de silicone macio, então ele tanto assimilou os sulcos feitos pelas goivas, quanto as micro-irregularidades inerentes à pedra. Então, isso foi um resultado curioso também que me trouxe, né? Por exemplo, aqui também eu tenho uma espécie de ponta seca que vem sobre um tingimento de um pigmento natural, que é a hematita, a pedrinha de sangue, ou óxido de ferro, ele é entintado, e depois uma ponta seca, levemente, eu criei essa obra. E por aqui vai, assim, aqui é a própria pedra como matriz gráfica de alto relevo, né? Então, às vezes eu fiquei perguntando que técnica é essa? Que técnica seria? Seria uma litogravura? Será que da estilogravura eu passei para uma litogravura? Ou seria uma argilitogravura, uma vez que essa pedra é uma rocha sedimentar da família dos argilitos, que é uma argila compactada, né, ao longo de milênios de anos. Sai já nesse formato de chapas, como vocês estão vendo aqui. Ó. São chapas, ó. Ela já sai assim.
Então, a técnica original que meu pai desenvolveu é essa aqui, ó. Vocês percebem que tem uma pedra que tem duas camadas e ela, entalhada, ela cria esses dois planos diferentes, né? Aqui, por exemplo, como eu estava explicando a vocês, essa pedra, ela deu origem a essa gravura aqui, feita em matriz perdida. Então, eu imprimi 3 vezes essa pedra com cores diferentes e reduzindo a sua área de impressão e depois construí essa sobreposição, né? E eu chamo essa técnica de itagravura. Então, respondendo à pergunta, essa interação da xilogravura clássica com os materiais que estavam aqui ao meu alcance me levou à criação, está me levando, né, à criação dessa nova possibilidade gráfica, né? Mas aqui dentro ainda da xilogravura, que é o assunto principal da nossa conversa, eu tenho esse trabalho aqui que representa um pouco como a linguagem do preto e do branco, os dois planos sobrepostos, como eles dialogam da natureza para o meu trabalho, que tem a ver com as pedras sedimentares, tem a ver com as espumas sobre o rio. Então, tudo isso são informações que a gente capta com o nosso olhar, de alguma forma a gente retém, e na hora de traduzir, a gente encontra nosso jeito de trabalhar a goiva, ou o formão, o maço. Então, essa é uma pedra que fala da minha interação entre a xilogravura e esse lugar. Por exemplo. Fantástico. Então, e eu tenho trabalhado de várias formas diferentes para investigar o que é essa textura original da pedra ou como a pedra se torna dócil também ao nosso interesse de ter uma superfície 100% passível ao trabalho, né? Como a gente sempre faz, lixando, seja madeira, seja metal ou as próprias pedras, né? Sim. Eu tenho uma experiência que eu fiz lixando bastante a pedra, ou seja, acaba perdendo esse aspecto original da pedra, meio rugoso, mas ganha em versatilidade de uso, né? Em disposição de uso.